regra de fé e de prática para vivermos essa vida. Abençoa, Deus, o irmão Jesse, que vai trazer a palavra. Cubra com seu manto, ó Deus de glória e de graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Shalom. E como é o mês azul, coloca aquela imagem, por favor. Né? Eu pedi o pastor para a gente colocar isso aí. Seu médico quer ter um dedo de prosa com você. Talvez para alguns homens isso seja um pouquinho complicado. Mas eu quero dizer para você que eu tenho 56 anos e desde os meus 39 eu faço o exame na minha próstata. Não tenho nenhum problema com isso. Tá? Então aproveite a oportunidade para você também ir lá no seu médico. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, sobre isso. O índice de câncer de mama, de câncer de próstata, tem aumentado muito. E o de mama também. Né? E na maioria das vezes é o fumo. Tem alguns outros problemas também, mas a maioria das vezes, homens e mulheres que fumam. E quero te dizer que 1% dos homens, né, a incidência das mulheres que têm câncer de mama, 1% desse percentual também é para os homens. Homem tem câncer de mama. Então, você procure estar ligado, tá? O exame é diferente? Não, é a mesma coisa. O exame é a mesma coisa, o cuidado é o mesmo. Ó, toma conta, dá uma olhada, tá? É no nódulo de bico mesmo, no peito do homem, então você se liga. A gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Não é vergonhoso não. Então vamos lá. E a perspectiva do Ministério da Saúde, através do INCA, para o ano de 2016, foi de 13 mil, quase 14 mil casos de câncer para o homem de próstata. Então, para você ver como é que a coisa é estreita. Tá legal? Passando essa parte, vamos para o disponível. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Disponível é o ato de estar livre para algo ou para alguém. Disponível não é estar à toa. Disponível é estar à disposição. Então, como a gente está começando o mês, nós vamos falar exatamente sobre isso. Lucas 18, a partir do versículo 18. Em algumas literaturas vai falar de um certo homem importante, outras vão falar de um certo príncipe. Mas não tem problema. Vamos ver o que a palavra está falando. Amém? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E falou aquele homem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque ele era rico. Eu quero falar algumas coisas que são pertinentes a isso, né?
disponibilidade. Estar disponível para Deus é abrir mão de valores materiais. A gente começa a perceber que esse jovem aqui, ele não queria isso. Quando Jesus falou para ele vender aquilo que ele tinha e se colocar disponível para Deus, ele parou para pensar. Estar disponível para Deus não é estar à toa ou sem fazer nada. Deus não chama quem está à toa. Portanto, às vezes a gente fica imaginando que está super atarefado. Está atarefado demais com determinadas coisas, os afazeres da vida, e de repente Deus vai e incomoda você, te chama para algo e você fica naquele desconforto. Será que é isso mesmo? Mas saiba que Deus, quando Ele te chama, quando Ele quer chamar alguém para a obra dEle, Ele nunca vai chamar aquele que está sentado de braços cruzados sem fazer nada. Ele vai chamar exatamente aquele que, sabe, tem uma agitação maior. Ele fez isso com Saulo. Ele era um cara muito perseguidor, mas Deus não chamou. Deus não transformou. Com N situações para resolver, e Deus foi lá, trouxe ele. Então isso assim também é na nossa vida. Deus não chama quem está sentado. Ele só chama quem está fazendo muito, quem está querendo fazer muito. A gente está vivendo, falando de José. Esse ano todo nós vamos falar de José. E como a gente vai falar de disponível, José, ele foi uma pessoa disponível. José se colocou disponível para todos os momentos, em todas as coisas, tudo José se colocou disponível. José era disponível na casa dele, para os seus pais, para os seus irmãos. Você tem sido disponível para o seu pai? Na sua casa, na igreja, na sua família, né? Para alguém? José se colocou disponível para a obra do Senhor, mesmo com todas as dificuldades. José se colocou disponível. José, ele se colocou disponível a Potifar, ao faraó e na prisão. Até na prisão, José não ficou de braço cruzado. Até na prisão, ele se colocou à disposição. Eu creio, coloquei até para mim, José, eu acho que José era da tropa de elite. Missão dada, missão cumprida. Então José era esse tipo de pessoa. Missão dada, missão cumprida. E ele não abriu mão disso. José, ele não desprezou as oportunidades de se colocar nos momentos em que foi solicitado. Quantas das vezes nós somos solicitados e muitas das vezes cruzamos os nossos braços, tapamos os nossos ouvidos, não queremos ouvir aquele apelo, aquele pedido que foi feito. Às vezes é um telefonema, uma solicitação que é feita e você pede para A, pede para B. José, ele não fez isso. Mesmo nas suas lutas e nas suas dificuldades, no seu sofrimento, no abandono que aconteceu com ele, mas ele se colocou disponível. José, além de disponível, ele também era subordinado. Em todas as suas disponibilidades, José nunca deixou de ouvir o que Deus falava para ele. José nunca deixou de, primeiro, consultar a Deus, para depois fazer o que tinha que fazer. José ouvia Deus falando com ele. José dava o seu ouvido para Deus. Às vezes nós damos ouvido para tantas coisas, não damos ouvido para Deus.
Às vezes, ouvimos tantas pessoas, tanta gente, e que a gente considera até aquelas coisas, uau, né? Certíssimo, mas as coisas de Deus mesmo, nós não damos valor, nós não ouvimos. Então, estar disponível para Deus é abrir mão do seu tesouro pessoal terrestre e obter um tesouro no céu. Aquele jovem, quando falou em perder o que era de valor, a coisa ficou estreita. Assim também somos nós. Os nossos valores, aquelas coisas que nós nos apegamos aqui, muitas das vezes nós não queremos abrir mão dela. O seu carro que você terminou de lavar e que alguém liga para você e fala assim: eu preciso que você me leve em tal lugar. Você pode me quebrar esse galho? Mas o seu carro está limpo, você acabou de lavar. Você não quer botar o seu carro na chuva, na lama, na poeira. Então, estar disponível para Deus é abrir mão de algumas coisas, de alguns valores materiais que nós mesmos carregamos, que nós construímos ao nosso redor e que nos impede de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, através de cada um de nós. Então, estar disponível para Deus é se desprender das coisas materiais, que, por sinal, não são suas. Foi Deus que te deu para você utilizar para a obra dele. Então, assim somos nós. Muitas vezes não abrimos mãos dos nossos bens para servir a Deus. Deus está sempre em segundo plano. Isso quando está. Às vezes Deus nem entra nos nossos planos. Deus às vezes nem entra nos nossos projetos. Porque nós não pensamos nele. Nós não consultamos. Nós não somos subordinados a ele. Porque achamos que eu posso fazer. Eu vou fazer. Eu vou realizar. Então, estar disponível para Deus é se submeter à vontade dele. Permitir que ele trabalhe na vida da gente para que tudo caminhe da melhor forma possível. Estar disponível para Deus é também em relação à liderança. Nós aqui trabalhamos, a nossa igreja é uma igreja em célula, vive célula. Qual foi a última vez que você ligou, que você se dirigiu ao seu líder de célula e se colocou à disposição dele? Tipo assim: deixa que eu resolvo, essa tarefa eu executo, isso quem vai fazer sou eu. Às vezes, talvez você não consiga imaginar o quanto isso faz bem. Será que alguma vez você chegou para o pastor ou para alguém, né, e se colocou à disposição: pastor, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Eu quero ajudar em alguma coisa. Estou usando aqui, vou falar assim, a nossa casa. Né? Essa é a nossa casa. Nós estamos em família. Então é isso, é se colocar à disposição. A gente precisa entender que Deus, Ele está querendo exatamente isso, que você se coloque à disposição. As paredes, hoje a gente já não faz mais nada, já está tudo construído. A gente só chega, senta, bebe uma aguinha gelada, volta, senta. Presta o culto, quando presta o culto, na maioria das vezes até só ficamos sentados assistindo o culto. Mas e o seu culto disponível para Deus? Então, Deus está querendo isso da gente. A vontade de Deus é exatamente essa, que nós estejamos disponíveis para Ele, na obra dEle, na casa dEle, a vontade dEle.
Essa é a vontade de Deus. Às vezes queremos tudo pronto e até reclamamos, mas não saímos da nossa zona de conforto para ajudar a realizar alguma coisa para Deus ou colaborar, né, com os nossos líderes, igrejas, né, e até mesmo em casa, né? Às vezes eu posso falar de mim porque é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida: lavar, passar, cozinhar. Embora minha esposa não goste que eu lave, mas, né? Mas ela disse que eu posso fazer tudo. E eu, graças a Deus, eu sei fazer tudo, né? Mas e você? Né? Vamos falar para os homens agora. E você? Quando foi a última vez, né, que você lavou a louça para sua esposa? Quando foi a última vez que você se colocou disponível dela para passar o pano no chão? Né? Quando foi a última vez que você se colocou disponível dela para lavar o banheiro da casa? Isso é estar disponível. Isso é estar disponível. Jovem, quando foi a última vez que você se colocou disponível para sua mãe e para o seu pai? O pastor fala muito aqui, né? Não, você, essa semana é você que vai fazer, você tá, mas você ouviu, mas você agiu, fez, se disponibilizou para isso. Então, o que Deus quer da gente é isso, que você se coloque disponível. Não é só a disponibilidade de estar na igreja, de fazer as coisas da igreja. A disponibilidade, ela precisa acontecer lá em casa. Ela precisa acontecer lá em casa. Se ela não acontece lá, aqui também não vai acontecer. Então, disponível é isso. É se colocar à disposição, fazer. Deixar as coisas materiais pelas coisas espirituais é uma tarefa difícil e que nós não estamos preparados. Deus não fala se der. Ele fala: desfaça de todos os seus bens e siga-me. Deus nunca vai falar para você, se você puder. O pastor fala isso. Ele às vezes chega para a gente, dá para você, mas ele às vezes chega e fala assim: eu quero te dar uma tarefa. Não é assim? Ele fala assim: olha, eu quero te dar uma tarefa porque eu sei que você vai realizar. É contigo. E pronto, ele não fala mais. Mas ele vai observar se a tarefa foi executada. E Deus faz assim. Ele quer fazer isso com você também. Ele quer fazer isso comigo. Ele não vai falar para mim: Jéssica, se der, Cássia, se der, fulano. Ele não vai falar isso. Ele vai pegar e é você. Vende tudo que tem e siga-me. Estar disponível para Deus é pedir a Deus para te atender nas suas petições, mas todavia que não seja como você quer, mas que a vontade dele prevaleça. É complicado isso, porque o lado humano nosso, ele faz com que nós queiramos que as nossas vontades elas sejam feitas e realizadas. Senhor, está aqui o meu currículo, está aqui o meu pedido. Mas, Senhor, vai rapidinho. Você não espera que Deus faça o que Ele tem que fazer, você quer que Ele resolva logo. Então é melhor você não colocar o currículo. Então é melhor você não pedir. Porque Deus, antes de te dar, Ele vai sondar. Ele vai ver se realmente
pode te dar aquilo. E se vai ser bênção na sua vida. Deus, quando viu Zaqueu na árvore, né, e disse para Zaqueu assim, ó, desce, Zaqueu. Às vezes Deus, Ele está olhando para a gente está na árvore, mas a gente não está fazendo nada, a gente está na árvore, a gente não está fazendo nada para que Deus possa olhar para a gente e falar assim, desce. Deus olhou para Zaqueu e Ele viu o que estava no coração de Zaqueu. Por isso que Ele falou para Zaqueu, desce, Zaqueu. Deus quer fazer a obra, mas precisamos fazer a nossa parte. Zaqueu desceu da árvore. O restante, todos nós sabemos a história. É assim que Deus quer fazer na vida da gente. Ele quer fazer a obra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos dar o nosso para que a obra de Deus ela se complete, se concretize na vida da gente. E já que a gente está falando de disponibilidade, né, a maior disponibilidade é Jesus na cruz, por mim, por você. Por mais que nós façamos, que nós nos coloquemos à disposição, não haverá disponibilidade maior do que a disponibilidade de Jesus na cruz, por mim e por você. E o engraçado é que Jesus, Ele não está falando, não está te chamando para você se colocar na cruz. Ele só quer que você o siga. Só isso. Siga-me. E a gente acha que seguir a Jesus é muito difícil. Você está disponível para Deus hoje? Você está disponível para Deus hoje? Amém. Presta bem atenção no que você está falando. Porque antes de chegar em casa, Deus pode te chamar para fazer alguma coisa para Ele. Então o seu amém, ele precisa ser um amém mesmo. Um amém convicto daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Estar disponível para Deus é se desprender dos seus bens materiais, que às vezes ele tem mais valor do que a obra de Jesus na sua vida. Os nossos bens materiais, eles às vezes nos impedem de permitir que Deus faça a obra maior dele na vida da gente. No céu não entraremos com os nossos tesouros. Deus é dono do ouro e da prata. As ruas do céu, elas são calçadas de brilhantes. Ou seja, lá tudo é perfeito. Nada do que possuímos aqui nós levaremos para o céu. Lá no céu, você só vai ter aquilo que você colocar para Deus. Ou seja, a sua disponibilidade. Todos os nossos bens, né, o tablet, o celular, tudo isso vai ficar. Eu creio que Deus vai abrir um livro e vai fazer umas consultas lá. E nessas consultas, Ele vai ver qual foi a sua disponibilidade. A Bíblia, com relação à história desse jovem, ela não relata que Jesus voltou a ele para novamente perguntar a ele se ele queria estar
estava disposto a vender tudo e seguir a Jesus. A Bíblia não fala isso. Também não vi nada assim que falasse que Jesus voltou àquele jovem. Não vi nada. Não tem nada escrito que fale que Jesus voltou lá para tentar trazer aquele jovem de volta. A Bíblia não fala isso. Ele simplesmente foi embora. O jovem também foi embora. E Jesus continuou o caminho. Para a gente, isso nos leva a refletir na possibilidade que Deus dá para a gente. E se a gente bobear, a gente perde essa possibilidade. A gente perde essa oportunidade que Jesus muitas das vezes está dando para a gente. Largue tudo e saia. Mas, glória a Deus, a gente vive o tempo da graça. A oportunidade, né? O que Jesus fez na cruz, a graça dele redentora, a morte dele de cruz, foi por mim e por você. E a todo instante Deus está olhando para a gente. Deus é misericordioso o tempo todo com cada um de nós. Mesmo nas nossas falhas, nas nossas limitações, naquilo que muitas das vezes não realizamos, não fazemos, até mesmo para Deus, até mesmo na oportunidade que você tem muitas das vezes de só falar uma coisinha para alguém e você não fala. Mas Jesus, ele é misericordioso, ele tem carinho por